Olá, este é o Cine ICL. Na plataforma do ICL, nós temos mais de 200 documentários entre nacionais e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. O filme de hoje é Relatos do Fronte, que foi dirigido pelo Renato Martins e montado pelo Pedro Asbeg, que já passou aqui pelo Cine ICL com seu filme Democracia em Preto e Branco. Depois da recente chacina no Complexo da Penha e no Morro do Alemão, o Rio de Janeiro vive um de seus momentos mais conturbados na segurança pública. Emparedados entre a polícia e os traficantes, o documentário mostra a luta da população contra a violência e o medo da morte. De moradores a policiais militares, todos são vítimas de um mesmo problema que é analisado por sociólogos, historiadores e advogados, na tentativa de entender como tudo isso chegou aonde chegou. Um problema que, infelizmente, parece que não terá uma solução definitiva tão cedo. Para conversar com a gente sobre o filme, nosso convidado de hoje é o cineasta Renato Martins. Olá, Renato, tudo bom? Oi, Duda, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui com você. Legal, obrigado por aceitar o nosso convite. Renato, para começar, eu queria saber o seguinte: alguns filmes, eles acabam envelhecendo com o passar do tempo, né? Enquanto outros se mantêm bastante atuais. E no caso do Relatos do Fronte, infelizmente, ele está mais atual do que nunca, né? Eu queria saber de você o que mudou no combate ao tráfico de 2018 para cá. Oi, Duda. Eu diria que basicamente nada, né? Muito pouco, na verdade. Não vamos dizer nada, nada, porque é óbvio que tiveram ações aí acontecendo, né? No Rio, que não nada muito diferente, né? Desde o que a gente filmou o Relatos do Fronte em 2018. Em São Paulo tivemos essa Operação Carbono aí, que foi um pouco diferente, que trouxe um pouco mais de inteligência e menos operacional, mas no Rio a gente tem seguido muito à risca esse modelo de operações policiais pirotécnicas que entram nas comunidades, prendem alguns criminosos, levam a óbito outros, apreendem alguns fuzis, mas nada muda, né? Continua tudo igual. Então, a gente falou um pouco sobre isso no Relatos do Fronte e, como você disse aí, infelizmente, ele continua muito atual, né? Pois é. E, Renato, na época de lançamento do filme, eu sei que você fez uma tour, né, com o filme, onde você visitou escolas, universidades, batalhões de polícia e comunidades. Eu queria saber como que foi essa troca com o público, né, com essas pessoas nessa época do lançamento do filme. Ô, Duda, eu não sei se você vai lembrar, né, e os nossos espectadores aí de casa do ICL. Aliás, rapidamente, o filme hoje está disponível no ICL, né? Para os Sim. assinantes do ICL. Então, quem quiser assistir vai. E ele está só aí por enquanto. É engraçado que ele não está em nenhuma outra plataforma no momento. Eu vou até relançar ele agora, por conta de tudo que está acontecendo. Mas em 2018, quando a gente lançou o filme, faltava uma semana para as eleições de 2018, que foram aquelas eleições muito complexas, né? Muito acirradas. E aí as pessoas ficavam querendo que a gente exibisse o filme em praça pública, em lugares com muita gente, botasse na televisão aberta. E isso não era possível, né? E nenhum filme vai mudar a realidade e o voto das pessoas. Mas a gente conseguiu, em 2018, fazer vários festivais com o filme, né? Exibimos em vários festivais no Brasil e fora do Brasil, 2018 e 2019. E depois desse circuito de festivais, exibimos na Globo News, Canal Brasil, nós fizemos mais de 60 cinedebates, que é o que você me perguntou aí, onde a gente exibia o filme e depois abria um bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora. E nós tivemos em batalhões de polícia, aqui no Batalhão do Choque, aqui no Rio, que o comandante na época era o André Batista, que é um dos personagens do nosso filme. Foi uma experiência muito interessante, né? Tivemos em comunidades, tivemos em muitas escolas estaduais, né, e municipais, e em universidades também.
E tivemos também na casa das pessoas. Às vezes a gente fazia uma sessão para poucas pessoas, que reuniam os amigos na sua própria casa, ofereciam ali um jantar ou um aperitivo ali, e a gente conversava. Então foi muito interessante fazer esse processo, né, de conversa após o filme. E aí, só para te devolver assim, a palavra, uma das frases, uma das coisas que mais marcou nessa época era as pessoas, depois de assistir, vinham conversar comigo, com o Sérgio Barata, que é o policial civil, que é coautor desse filme comigo, né? A gente fala depois mais dele, vinham falar com a gente assim, eu não sabia que era assim, porque o filme elucida alguns pontos e algumas formas e alguns padrões, né, que se repetem, e a gente ouve todos os lados, né, desse conflito violento que a gente vive aqui, que normalmente não é tratado dessa forma. Então, eu fiquei muito feliz, sabe, em ouvir essa frase, assim, eu não sabia que era assim. Legal, bacana. E, Renato, por que você... A gente vai voltar sobre essa história do que você mencionou do policial, mas eu queria saber por que você ainda acredita que grande parte da população... Eu tinha escrito no roteiro do Rio de Janeiro, mas na verdade eu acho que pode ser do Brasil inteiro, né? Ainda acredita e apoia essa necropolítica. E muitas pessoas ainda acreditam que bandido bom é bandido morto, né? O que você acha que faz as pessoas ainda pensarem dessa forma? É uma realidade muito forte, né, no Brasil e em outros países do mundo, que a gente tem visto um avanço da extrema-direita radical, né, levando esse discurso do paizão, né, do eu vou resolver essa história, eu vou te livrar desse mal, eu vou tomar medidas que vão ser rápidas e eficazes e você vai ter a sua vida segura e normal a partir da minha existência ali numa cadeira, né, de poder, com a caneta na mão. E a gente sabe que isso é uma mentira, né, que isso não acontece dessa forma. As pessoas acabam aceitando, né, esse discurso populista e indo por esse caminho porque elas estão muito assustadas, né, elas estão com muito medo. A violência contínua provoca muito medo, né? O trabalhador, a trabalhadora que sai de casa cedo, pega um ônibus e vem alguém e rouba o celular desse trabalhador que está pagando em parcelas ali, e aquele celular é como ele se comunica com a família, como ele se comunica com o seu empregador, é muito forte aquilo, né? Ou você está na rua e sofre também um assalto com uma arma na sua cabeça, isso acaba deixando as pessoas com muito medo. E esse medo, ele leva grande parte da população a ter esse pensamento, que já que eu não posso resolver essa situação porque parece que ela é insolúvel, mas ela tem solução, eu vou acreditar nessa pessoa que diz que vai matar bandido e vai resolver o meu problema. Eu vou acreditar em quem diz que tem solução mágica para resolver um problema super complexo como esse da segurança pública no Brasil. Bom, você disse que tem uma solução, né? Eu sei que, obviamente, essa é uma pergunta bastante complexa, talvez, mas para você que estudou, enfim, o tema, que fez o documentário, qual você acredita que seria uma primeira solução para diminuir essa violência? Duda, eu acho que a primeira solução é a gente conseguir acabar com o radicalismo, né? Que hoje reina no nosso país já há alguns anos. Que um lado não consegue ouvir o outro lado, achando que tem a sua razão e que o outro tem que ser destruído, né? Se levou a debate de segurança pública e ao debate político essa colocação de guerra, né, do inimigo. Eu não tenho adversário, eu tenho inimigo. Enquanto a sociedade acreditar que tem inimigo, ao invés de adversários políticos, adversários ideológicos, pessoas que pensam diferente e que podem conviver, né, no mesmo espaço, viver em harmonia, né, viver nas suas contradições, nas suas questões individuais e coletivas, mas sabendo respeitar o pensamento do outro,
o direito de ir e vir de todos, né? A gente, se não conseguir resolver isso, a gente não resolve. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a polícia, quando usa a inteligência, ela resolve qualquer situação, porque o Estado, a polícia, as Forças Armadas, elas são muito mais fortes do que qualquer poder paralelo que existe no Brasil. Isso sempre fica muito claro quando acontece uma intervenção organizada, com planejamento, feito pela polícia ou pelas Forças Armadas. Então, se você tem no seu modelo padrão, né, os protocolos de inteligência, de ocupação de território, de poder pegar e fazer as prisões na rua, às vezes, num shopping, na praia, ao invés de fazer um confronto bélico altamente letal dentro de espaços, né, muito pequenos, que moram centenas, milhares de pessoas, que obviamente quando você executa uma operação dessa vai ter mortes, né? Vão ter balas que vão encontrar corpos, vão ter balas que vão encontrar casas, vão encontrar carros, vão encontrar eletrodomésticos. Então isso é muito sério, assim. Eu acho que a gente acabou analisando muito essa operação policial, né, que ela tem função. Operação policial, eu acho que ninguém na sociedade é contra a operação policial. Você vê, os moradores também não são. O que a sociedade é contra é a forma que vem sendo feita, porque ela vai, entra, executa um planejamento que os resultados não são tão relevantes assim, e no dia seguinte volta tudo a ser como era antes. Então, isso é que eu acho que a população também está muito cansada, né? Aí você coloca na balança, ela está mais cansada de ficar submissa ao crime organizado, né, que são as milícias, os traficantes, né, que fazem ali um domínio de território, ou ela está mais cansada dessas operações constantes, diárias ou semanais, que entram e acabam levando muitos ali a óbito, ou às vezes nem a óbito, né? As crianças entram em estado de alerta, entram em ansiedades, têm problemas seríssimos de saúde psicológica, não conseguem ir à escola. Então, eu acho que a sociedade devia parar, né, um pouco de pensar com os seus radicalismos, com as suas opiniões formadas, e tentar entender melhor esse problema para a gente chegar a uma solução, porque a solução existe e ela é feita com inteligência e ocupação permanente de território. Perfeito. E uma outra questão que eu acho que ainda é pouco discutida relativamente no Brasil é a questão da descriminalização das drogas, né? Porque o consumo de drogas é realmente algo que não vai terminar, né? Então, você acha que a descriminalização seria também um caminho para diminuir essa violência? Esse é um tema bastante polêmico, né, que requer muito estudo e dados. Mas nós já acompanhamos que os países que descriminalizaram as drogas, ou que até legalizaram, não apresentaram índices de violência, como se diz que vai acontecer em casos de descriminalização ou legalização das drogas, né? Então, se nós pegarmos esses índices que estão acontecendo aí ao redor do mundo inteiro, Portugal, Nova York, nossos vizinhos aqui no Uruguai, Holanda, a lista é muito grande, assim. Você vê que não tem esse problema, que é um dos problemas que sempre se coloca para ser uma trava a esse processo, né? O outro problema que se coloca muito é a questão de saúde pública, né? Que é como deveria ser tratado as drogas, né, no Brasil e vem sendo tratada no mundo. As drogas, né, o uso das drogas, o consumo de drogas, ele não é um problema de segurança pública, nunca foi. Ele é um problema de saúde pública, que o Estado precisa intervir com a pasta de saúde para ajudar as pessoas que acabam ficando viciadas, né? O maior vício que existe hoje na sociedade é o álcool.
né? E o álcool é liberado, ele é vendido em toda a esquina. Aí você tem cocaína, você tem maconha, você tem outras drogas que também precisam ser reguladas e taxadas, né, para gerar impostos e esses impostos serem usados no tratamento das pessoas que, por uma situação ou outra, podem se viciar nelas. Então, acho que a descriminalização ou a legalização vem apresentando resultados no mundo, mas o Brasil ainda está muito atrasado, né, Duda? A realidade é que a nossa sociedade aqui ela ainda vive o escravismo, né? É um racismo estrutural, escravocrata, não quer debater pautas mais humanitárias, né? Fica sempre muito assustada com qualquer mudança que possa acontecer em pautas muito importantes para a população, que vai do racismo às pautas LGBTQIA+, que vai às drogas e várias outras, né? Quando se levanta isso é sempre um medo muito grande, isso é papo de vagabundo, isso é papo de esquerdopata, isso é papo, são rótulos, né, que vão colocando para tentar desqualificar qualquer conversa um pouco mais qualificada, né? Com certeza. Inclusive, queria lembrar que aqui, justamente no Cine CL, a gente discute justamente essas pautas, né? Então é um espaço até aberto para discutir isso, independente das pessoas não quererem discutir. Na verdade, eu acho que o público, né, do ICL, ele já é muito mais aberto a esse tipo de discussão. Então, ainda bem, por isso que a gente tem esse espaço para falar justamente sobre essas coisas. E, Renato, um dos personagens do filme diz uma certa hora que é muito fácil julgar os policiais, mas o difícil é fazer o trabalho deles. Eu queria saber, após você dirigir esse filme, se mudou um pouco a sua percepção em relação à polícia. Você citou que um dos policiais foi, inclusive, o coautor, de certa forma, do filme, né? Então eu queria que você contasse um pouco de que forma mudou a sua cabeça em relação enfim, à ação da polícia. Bom, primeiro trazendo para o ICL, que você falou aí, eu sou fãzaço do ICL desde o início, adoro o trabalho que vocês fazem aí, o Edu, toda a equipe, então fica aqui meu abraço enorme para todo mundo. Voltando aqui para a sua pergunta, eu mudei sim minha opinião sobre a polícia, porque eu acho que a gente precisa estar sempre transformando, né, das nossas conceitos, as nossas questões, e eu acho que a nossa questão maior com a polícia, assim, né, que sempre bate muito forte, vem ali da ditadura, né? Nós somos uma geração pós-ditadura, que sofreu muito assim com a polícia, né? A polícia torturou muita gente, a polícia foi responsável por desaparecimentos, por mortes, né, pelos porões da ditadura, que ainda não foram todos revirados, mas cada vez se revira mais e vai se encontrando o nosso passado aí, que precisa ser revisto, obviamente. Então, toda uma geração, né, que foi criada a partir disso tem suas ressalvas com os policiais, né? Mas eu, na minha família, tenho pessoas que trabalham na polícia, nas Forças Armadas, sempre convivi com isso. E em 2010 eu conheci o Sérgio Barata, que é um policial civil aqui do Rio de Janeiro, que hoje está lotado na Delegacia Antissequestro, na DAS, mas já foi da Draco e já foi de várias outras delegacias. E a gente se conheceu quando eu estava editando Tropa de Elite 2, né? O filme, o Tropa 1 havia sido pirateado, como todos sabem, e eu era o editor do Tropa de Elite 2, e o Sérgio Barata fazia a logística para que esse filme não vazasse. Deu certo, o filme não vazou, a gente começou a conversar muito, e ele acabou virando consultor de um roteiro meu de ficção, que ainda nem saiu. Espero que em breve seja possível fazer esse filme. Mas durante o nosso processo de conversa, de troca, a gente acabou chegando no Relatos do Front. A gente entendeu que daria para trazer esse debate, né, com alguns lados, né, o lado da polícia, o lado das mães da sociedade e o lado dos ex-criminosos. A gente queria ouvir essas três
essas três pontas, né, que vivem ali na ponta do fuzil, na linha de frente, para poder entender, né, com devida calma, e não ali numa matéria rápida que o jornalismo faz, que é importante, mas acaba sendo muito rápido ali a abordagem, né? A gente queria ouvir o que eles tinham a dizer para a gente da situação que eles viveram, né? Do drama que todos eles viveram. E aí eu conheci o Beto Chaves também, que é um dos personagens do filme, o André Batista, né? O Beto Chaves é um policial civil, investigador da Polícia Civil aqui do Rio. O André Batista hoje é coronel reformado da Polícia Militar. E eles trouxeram visões ali para o filme, junto com outros policiais, o Orlando Zacconi também, uma visão incrível, que eu acho que trazem boas reflexões, sabe? Um pouco naquilo que eu falei no início, a gente conseguir ouvir o outro lado e tentar entender, né? Assim como quando a gente leva ex-criminosos e mães para os policiais ouvirem, também é importante que eles ouçam, né? O que essas pessoas têm a dizer. Então a gente quis criar esse debate, né? Esse encontro desses diferentes atores, né? Sociais, e aí o filme consegue trazer isso que você falou aí, dessa mudança do pensamento com a polícia, não só meu, mas de muitas pessoas que fizeram parte do filme, né? Que não conheciam policiais que tinham aquele pensamento, porque a gente acaba criando um arquétipo, né? Um estereótipo de como é um policial, e nem todos são daquele jeito. Existem os policiais que são corruptos, existem os policiais que são mais truculentos e violentos, e existem policiais que são pessoas super equilibradas, que querem dialogar, né, e que estão aí também propondo mudanças importantes para a sociedade. E é bem interessante, eu não sabia que você tinha sido um dos montadores do Tropa de Elite 2. E é curioso porque você cita, né, o personagem do Capitão Nascimento no filme. E eu queria falar justamente sobre isso que a gente já... Enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas no filme você não toma um partido claro entre polícia, entre um lado e outro, né, digamos assim. O cineasta chileno Patricio Guzmán, que eu sempre cito aqui no programa, ele escreveu no livro Filmar o que não se vê que é impossível fazer um documentário isento. Eu queria saber, você procurou não ser isento, né, mas digamos falar dos dois, mostrar os dois lados, né? Então não julgar apenas, não ser maniqueísta, né, entre polícia ruim, traficante bom, enfim, e ao contrário. Você buscou isso? Você acha possível fazer um documentário isento? Era algo que você almejava? Duda, primeiro eu adoro Patrício Guzmán, porra, ótima citação dele aí, conheço a citação. E eu estudei jornalismo, né? Eu sou cineasta, mas de formação eu sou jornalista. Eu estudei na Faixa aqui no Rio e o jornalismo tenta uma isenção, né? Todo jornalista procura ouvir os dois lados. Mas é claro que a isenção é uma coisa muito complicada, porque a partir do momento que você está abrindo uma câmera, escolhendo um plano, escolhendo um ângulo, né, escolhendo uma forma de contar, você acaba manipulando material, manipulando situações, né, manipulando aquele cenário que está diante da sua frente, com olhares que você tem, né, com pontos de vista que você tem. O que a gente tentou no Relatos do Front foi não levantar bandeiras, não defender nenhuma tese, sabe? Tentar um filme que eu não chamaria de isento, mas um filme mais, como você falou, equilibrado, né? De dar voz para os dois lados desse conflito, né? Que na verdade são três, né? Você tem o lado da polícia, com as suas questões, com as suas mazelas, você tem o lado das mães, com muitas questões, muitas mazelas, e tem o lado dos criminosos, trazendo também pensamentos, né, de como eles entraram naquela vida, né? Por que entraram naquela vida? Então, a gente acreditava que esse equilíbrio, né,
esse não levantar bandeiras para ninguém, não fazer um filme só para um lado dessa discussão, seria muito importante para a gente ampliar o debate, ampliar o discurso e poder estarmos nos comunicando com mais pessoas, né? E não com uma única bolha, né? Seja qual lado for essa bolha, né? Então a gente tentou sim fazer isso, e foi uma das coisas que, assim como aquela frase que eu te disse, eu não sabia que era assim, a gente mais ouviu. Que a gente tinha feito um filme que trazia essa, entre aspas, imparcialidade, né? Que trazia esse equilíbrio entre as partes que ali estão retratadas. Renato, eu queria agora falar sobre a sua parceria com o Pedro Asberg, né, que montou esse filme e que eu sei que é seu parceiraço, que já vocês fizeram juntos também o Geraldinos, que também está disponível na plataforma do ICL. Eu queria que você contasse um pouco como que é essa dupla de vocês enquanto diretores e montadores, né, porque a montagem no documentário é uma fase muito importante, obviamente, para dar a cara ao filme, né, então como que vocês se dividem nessas funções, assim, quando vocês fizeram juntos o Geraldinos, eu sei que você teve um outro editor, mas enfim, como que foi a parceria no caso do Relatos com o Pedro? Duda, pô, minha parceria com o Pedro Asberg é de longa data, assim, é de muita identificação, né? A identificação nos pensamentos, identificação com o Flamengo, identificação, nossas famílias são próximas, então a gente tem mesmo uma parceria que vai além dos trabalhos, né? Ela se expande para a vida pessoal. E o Pedro, a gente começou uma parceria mais forte, assim, num filme que eu fiz sobre 3 famílias cubanas, que eu acompanhei durante 7 anos, que se chama Carta para o Futuro. Esse filme o Pedro editou, e aí a gente ali deu, né, o famoso deu match, né? Deu uma liga muito legal. E ali, depois daquele filme, o Pedro me convidou para editar o filme dele, Democracia em Preto e Branco, que vocês também já debateram aqui no CineCL, está disponível na plataforma, e foi uma segunda parceria muito legal nossa. Aí a gente estendeu a parceria de um editar o filme do outro para a gente co-dirigir, que foi o Geraldinos. E aí co-dirigimos o Geraldinos em 2015 e trouxemos o Gabriel Medeiros para editar. Aí eu convidei o Pedro de novo para editar um filme meu, que é o Relatos do Front, esse filme que a gente está falando. E foi incrível. O Pedro tem um poder de síntese e de organização de pensamentos e sequências muito incrível, assim, que eu admiro muito. E a gente foi fazendo esse filme junto. Eu, como sou montador, acabo entrando muito também na ilha, né? E ele respeita muito isso, mas eu prefiro ter um outro montador sempre quando eu estou no papel de diretor de alguma obra. Aí eu quase editei o América Armada, por conta que eu estava no Relatos do Front, não conseguia editar, e ele me convidou depois para editar o Ninho, né, essa série que ele fez para a Netflix sobre os garotos do Ninho, sobre aquela tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Então a gente vem isso, estou falando das principais parcerias, fora outras parcerias menores em outros projetos que não vai dar para citar aqui, que eu vou ficar alguns mais minutos com você aqui falando, mas só para dizer que é uma parceria muito, muito importante assim, para mim, eu acho que para ele também. A gente se entende muito rápido e um acrescenta muito nas ideias e nos processos que a gente vive na ilha de edição, né? Que é onde realmente um documentário acontece. O documentário ele é pensado inicialmente, você tem uma ideia ou algum estudo que você está buscando de pesquisa, você cria uma escaleta de roteiro com as perguntas para poder ter um guion ali, né, ter um direcionamento, mas depois na ilha é que você realmente, efetivamente, faz o documentário nascer, né? Que você junta tudo aquilo, dá ritmo, decide como é que a história vai começar, né, como é que ela vai seguir, aonde que ela vai terminar. Então a gente se entende muito porque somos 2 profissionais ali que amamos muito nossa profissão de editor. Posso falar uma última coisa? Sim.
eu comecei um filme novo, que é uma espécie de continuação do Relatos, que se chama Decisões de Gabinete. Já comecei a rodar, então vem coisa nova aí. E agora eu vou entrevistar, junto com o Sérgio Barata e outros amigos que entraram, produtores, o Gabriel Correia e Casta Vira-Lata. A gente está entrevistando autoridades que estiveram sentadas na cadeira de governo ou das secretarias de Estado com a caneta na mão. Então já entrevistamos o Garotinho e estamos com outras entrevistas para fazer com ex-governadores aqui do Rio, secretários de segurança, e vamos chegar a ministros e querer entender quem dá ordem para essas operações, né, e na segurança pública, e principalmente a quem elas servem. Poxa, incrível, já aguçou ainda mais minha curiosidade. Boa sorte nesse projeto e quem sabe a gente volta a te receber aqui no CineCL com esse novo filme, seria incrível. Eu sei que demora um tempo, claro, para produzir um documentário, mas já fiquei bem curioso. Quando que você pretende lançá-lo? Ano que vem, talvez? Não sei. Sim, a nossa ideia é essa, exatamente. A gente começou a filmar agora, quer filmar até o início do ano que vem e lançar ele ano que vem. Estamos atrás de patrocínio para poder acelerar isso, mas é um filme que vai seguir esse debate, sabe? Perguntas que nós levantamos lá vão poder agora ser respondidas ou levantar novas perguntas, e a gente está conversando com essa autoridade, mas para o ano que vem. Nosso objetivo é lançar ele o quanto antes, porque temos um ano que vem aí muito desafiador, né? Com certeza. Bom, valeu, Renato. Falou, um abração, obrigado e boa sorte aí. Muito obrigado e até breve. Então eu volto aqui com o Decisões de Gabinete para conversar com vocês. Com certeza, combinado. Já tá certo. Falou. Valeu. Tchau, até mais. Grande abraço. Tchau. Este foi o CineCL, o nosso espaço para discutir e mergulhar fundo nos documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Até a próxima semana. Até mais. Tchau. Frente Nacional de Resistencia Popular. What if I told you could live forever? These humpback whales are on a 2,000-mile migration. O futebol é como se algo que estivesse na alma, no sangue, né? Community does not understand. It's been a striking change. He used me. This is We're here in America, fifth generation Chinese American. Teoria crítica da sociedade é o campo de estudo da filosofia e da sociologia que não quer apenas descrever a realidade e observá-la de forma passiva. O objetivo maior é estudar para ativamente transformar a sociedade. A teoria crítica busca entender as relações injustas de poder e dominação para assim mudá-las de verdade. O mais incrível, Teoria Crítica da Sociedade, é o novo curso de pós-graduação do ICL, em que serei professora. Tenho certeza que você vai querer estudar e transformar o mundo com a gente. O lançamento do curso será no dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Nesse dia, vamos revelar tudo sobre o curso. Não perca!